Melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Agnus, vestindo com elegância, ternos com corte italiano e tecidos importados especiais, blazer, calças, camisas sociais em todos os tamanhos. Agnus, a roupa do crente elegante. Aceitamos todos os cartões de crédito. Desconto especial para pastores. Agnus, Avenida Washington Soares, 3823, 6 Bocas. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Walter. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. Bom dia, a paz do Senhor, aqui é o Bispo Márcio Monteiro. Você vai agora ouvir uma mensagem gloriosa da Palavra de Deus. De segunda a sexta-feira, de 7 às 8 da manhã, estamos aqui com estas mensagens que você todos os dias pode aprender mais e mais da Palavra do Senhor. E aos sábados, de 10 a meio-dia. Esteja conosco aqui na Rádio 101.3, diariamente, nesta programação da Assembleia de Deus Cristo Salva. Deus abençoe. Fique agora com essa mensagem. Juízes 16:1. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta. E o que, pessoal? Deitou com ela, coabitou com ela, deitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram, às escondidas na porta da cidade, e toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cimo do monte que olha para Hebrom. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila.
Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o a ver em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo. Grife: dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderes subjugar. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra um fio de estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia o que, pessoal? A força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora como que poderia ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as rebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois agora, com que poderia ser amarrado? Ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia e se firmares com o pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia e as fixou com um pino de tear e lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado o homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere, e o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Amém? Diga: Pai, fala ao meu coração, me ensina a tua palavra, pois em nome de Jesus eu creio que essa palavra é verdadeira para mudar a minha vida. Diga amém. Pode sentar. Queremos o teu nome engrandecer
e agradecer-te por tua obra em minha, diga, vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém? Diga para o seu irmão: todo dom perfeito, toda dádiva vem de Deus. A força vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor, Deus que fez o céu e a terra. Quando Deus deixou Sansão, também a força lhe foi tirada. Irmão, Sansão, ele nasceu de uma forma especial, porque o seu nascimento foi anunciado por um anjo. Diga, o seu nascimento foi anunciado por um anjo? Ele foi um instrumento escolhido por quem, pessoal? Por Deus. Diga assim: eu sou um instrumento escolhido por Deus. Diga de novo: eu sou um instrumento escolhido por Deus. Ele foi um vencedor em tudo que fez. Porque quando Deus escolhe os seus instrumentos, escolhe para dar vitória. Deus não escolhe alguém para ser instrumento dele, para deixar ali na miséria, na derrota, na tristeza, na doença. Não, Deus escolhe a gente como instrumento para glorificar o seu nome. E a Bíblia diz que ele era juiz em Israel. Juiz. Além de juiz, um homem que tinha uma força descomunal. Uma força que vinha do Espírito de Deus na sua vida. Um poder, uma unção que homem nenhum tinha igual. E jamais terá. A força bruta de Sansão era tão grande que ele, com uma queixada de jumento, matou quantos? 1000 filisteus. Este homem era um homem que tinha muita força. Mas o que ele, e muitos de nós não nos apercebemos, quando estamos fortes, é que essa força vem de Deus. E sem Deus a gente não pode nada. Sansão teve que compreender isso da pior forma possível. Como foi? Ele começou a brincar com o pecado. Aí no capítulo 14, do versículo 1 até o versículo de número 13, ele vai brincar nas festas mundanas. Ele vai para as festas mundanas e ali ele participa das iguarias do mundo. O lugar daquele homem não era ali, ele era um nazireu de Deus, amém, irmão? Mas ele estava participando de festas, estava se unindo, se casando, se dando em casamento com pessoas que não era propício. Veja aí no versículo 1. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, uma filha de um filisteu, povo inimigo de Deus, povo que era inimigo do povo de Deus. Ele vai e resolve casar-se com ela. Mesmo a revelia de seus pais, ele resolve casar com ela. Irmãos, no versículo 2, ele declarou ao seu pai e sua mãe, disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, por esposa. Olha o conselho do pai e da mãe. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado.
Pai e mãe dá conselho para quê, irmão? Se o filho faz o que quer, o filho faz o que quer, ele vai para cima do que lhe agrada. Pastor fala e muitas vezes não é o quê? Ouvido. Sim ou não? Aí você vai e se enrola num relacionamento com alguém que é do mundo, que é de um povo que não é de dentro do povo de Deus. Porque nós estamos numa igreja que tem uma igreja dentro dela. Ou seja, nós temos uma denominação religiosa que dentro é composta por uma igreja. Esse povo de dentro, parte dele é aquela igreja lá de Mateus 25, prudente. E outra parte é o quê? Louca. Quando você está dentro da igreja que você vai procurar o que agrada aos olhos, você pode pegar a louca, você pode pegar a prudente. Por isso que a gente tem que fazer o que, irmão? Ter sabedoria. Amém? Mas com o aviso de seus pais, Sansão não quis saber. Sansão não quis ouvir. E mesmo seu pai e sua mãe, que tiveram a visão do anjo sobre o seu nascimento, que tinha uma promessa, porque a promessa foi dada ao pai e à mãe dele, ele não quis ouvir pai e mãe. E aí, os pais acabaram cedendo, né, ao pedido do filho. E aqui no verso 4 diz: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, porque Deus queria ensinar ele. Pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto daquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então, o espírito de quem, pessoal? Do Senhor, de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Amém? Deus tinha um propósito de usar esse cara de uma forma preciosa. Era como Moisés, tirar o povo do Egito. Agora Sansão era tirado do meio dos filisteus. Mas as escolhas de Sansão eram terríveis. Ele começou a brincar com o pecado, e ele não fugia do pecado, o que é pior. Gênesis capítulo de número 39. Abra aí comigo. Gênesis 39. Quando José estava na casa de Potifar, e a mulher de Potifar quis pegar José, olha o que José fez. Verso 11. Verso 11 não. Verso 10. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Olha só, irmão, José não tinha mulher com ele não, hein? Tem homem que diz assim: não, eu caí porque eu estava na necessidade. José não estava com mulher ali não. E uma baita de uma mulher bonita
a mulher do patrão dele, do senhor dele, estava dando em cima dele dentro de casa e chamando ele para se deitar com ela. Olha como é que o crente José faz. Não dava ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Amém? Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Amém? Foi embora. Ela rasgou a roupa dele, mas ele não deitou com ela. Sansão não. Sansão, em vez de fugir do pecado, ele se agarrava com o pecado. E a Bíblia diz que por causa disso, Sansão foi perdendo poder. Porque quando ele rasgou o leão, ele rasgou com o poder de quem? Do Espírito Santo. Mas quando ele entrou e começou a se agarrar com o pecado, ele começou a se afastar do Espírito de poder. Entende, crente? O pecado afasta você do Espírito de Deus. E aí, olha só. Abra aí em 2 Timóteo 2. Amém? 2 Timóteo 2, quem achou? Versículo de número 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida. Grife isso, por favor. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida. Sansão estava ou não estava embaraçado, irmão? E muito, diga. Muito embaraçado. Tão embaraçado que ele casou-se com uma filisteia, mesmo contra os seus pais. E agora, irmão, esse mesmo homem que casou contra a vontade dos seus pais, no capítulo 16, ele vai a Gaza e quando ele vê uma prostituta, ele deita com ela. Porque para quem está afastado do Espírito Santo, prostituição é uma coisa normal. Depois que ele se deita com a prostituta, no versículo 4, ele vai ao vale de Soreque e olha para uma mulher chamada Dalila, que era outra prostituta, e se afeiçoa a ela também. O cara era mulherengo. É um problema sério, irmão. Você quer ter unção do Espírito Santo, você quer ter liberdade do Espírito, você não pode andar no pecado. Eu sei que está muito difícil não pecar, se quando você abre seu celular, que é um problema, tem um monte de mulheres fazendo biquinho e posezinha naqueles, como que chama? Que fica só as imagenzinhas passando, eu não sei o nome. Story do Instagram. Aí fica, é uma carnalidade diabólica aquilo lá. Não é? Aí aparece umas bichas do cão mesmo, fazendo as poses mais horríveis do mundo. E o crente desavisado, em vez dele fugir, ele se agarra com o celular. Em vez dele procurar a Bíblia Sagrada, ele vai para o celular. E ele começa a se envolver com o story do Facebook, do tudo que tiver lá. Ele começa a se envolver com tudo, porque aquilo é chamado concupiscência dos olhos.
Irmão, não tem como um cristão se manter em pé se ele não resistir a Satanás. Sansão perdeu a confiança dos pais. Ele perdeu o autodomínio. Ele perdeu a condição de ser um nazireu de Deus. Ele perdeu a força divina. Ele perde a visão espiritual. Ele perde a liberdade dele. Ele perde a sua vida por causa da concupiscência dos olhos. Olha para o irmão e diga: você não sabia que teus olhos são as janelas da tua alma? Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será luminoso. Este homem, ele ouve uma mulher lhe dizer: aonde está o segredo da tua força? Quem aqui é cristão de verdade, eu vou dizer para você, o segredo da sua força, da minha força, é Deus. Quando nós nos misturamos com o pecado, nós perdemos a nossa força. Não dá para você ter um namoro mundano e dizer: não, mas eu sou forte, eu não vou me prostituir. Que conversa é essa, irmão? Não, você é um ex-alcoólatra e dizer: eu vou sentar ali num bar com os meus amigos para pregar o evangelho para eles. Sai de lá. Pastor, eu estou livre, eu posso ir lá no meio dos drogados. Tu era cheiradora, um cara de porcaria, aí tu vai para um canto da onde tu veio. Sai do Egito, irmão. Pastor, mas eu não sou forte. Você é forte com Deus. Mas a Bíblia diz para a gente não se misturar, não se envolver com as obras infrutuosas do diabo. Não pode, irmão, a gente não pode se misturar com as coisas infernais. As obras das trevas, elas estão lá para nos impedir de iluminarmos. Sansão ouve daquela mulher a seguinte frase: da onde vem a tua força? Aí o cara vai e diz: a minha força vem de uns tendõezinhos, se você me amarrar com os tendões, aí eu perco as forças. Ela amarrou ou não amarrou? Amarrou, porque está escrito aqui, ó. Está escrito aqui assim, ó. Verso 5 do capítulo 16. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o. Primeira coisa que o diabo quer fazer com você, cristão: te persuadir. Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força. E com que poderíamos, olha o diabo combinando com os demônios, como poderíamos dominar, amarrar e subjugar? Entendeu ou não entendeu? Como é que o diabo está lá combinando com o demônio? Como é que nós vamos fazer? Esse crente está muito audacioso, está ganhando alma, está evangelizando na igreja, está participando dos grupos. Esse cara está correndo para cá, correndo para lá, ajudando demais o pastor. Como que nós vamos persuadi-lo? Como que nós vamos amarrá-lo? Como que nós vamos tirar as forças dele? Dominar ele? A ideia é subjugar o crente. Se eles não fizerem isso, eles não conseguem vencer, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra você. O inferno todinho, diga o inferno todinho. Vou mais. Todos os demônios que estão espalhados pelo planeta Terra, todos os feiticeiros, os bruxos do mundo todo, se ficarem todos à sua frente, nenhum deles, ou todos eles juntos, podem contra um cristão verdadeiro. Basta você levantar a mão e todos caem. Presta atenção, porque a queda, ela precede a soberba.
Você pensa assim: então eu sou forte e ninguém pode ir contra mim. Essa é uma meia-verdade. E toda meia-verdade é uma mentira. Porque você não é forte. Forte é Deus na sua vida. E o diabo sabe que se você tem Deus, ele não pode contra você. Então ele vai lhe persuadir para que você vá esfriando, deixando de ir para o culto, deixando de ler a Bíblia, deixando de orar, deixando de evangelizar, se envolvendo com quem não deve, se unindo a quem não pode, beijando e passando a mão onde não deve, e fazendo o que não pode, e entrando em desacordo com Deus, com o pastor, com a Bíblia, com a sã doutrina, com o Espírito Santo, assistindo coisas na internet, na TV que também não deve, enfraquecendo o seu caráter, andando com quem não presta, e de repente cabe-se aquela máxima: diz-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Não foi assim num toque de caixa que o diabo derrubou Sansão. Foi um trabalho. Então aquela mulher chega: peço-te que me diga em que consiste essa tua grande força. Verso 6. E com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar? Irmão, que cara mais... O cara era tão inteligente, um juiz, mas ele ouve uma mulher de Soreque. Ele ouve uma mulher do povo inimigo questionando como ele pode ser subjugado, em vez dele dizer: de forma alguma eu te digo uma coisa dessa, de maneira nenhuma eu vou entregar o meu segredo, a minha bênção. Mas não, ele fica lá se envolvendo com o pecado, porque ele gosta do pecado. Tem crente que gosta do pecado, então por mais que você fale, o crente continua lá, porque ele gosta mesmo. E aí, a primeira vez não deu certo, vem a segunda. Como é que eu faço para te subjugar? E sempre os soldados escondidos, né? Esperando. Na segunda vez ele vai e mente novamente para ela, dizendo outra forma. Essa outra forma: me amarrem com 7 tendões frescos. Não, já foi. Agora me amarrem com... Deixa eu ver, né? Fiz desenho sobre ti, né? Aqui. É as tranças agora? É não. É com cordas novas. Outra mentira. Mas ali, quando ela chamou e disse: os filisteus vêm contra ti, a primeira vez já dava para ele saber que ela estava armando. Na segunda vez, ele já podia ter percebido que era armação. Mas teve uma terceira. Agora vem a terceira vez, que foi o quê? Não foi as tranças ainda não. Aí foi. A terceira foi as tranças. Aí vai e ela se dá o trabalho, cara, de passar a noite ajeitando as tranças do cara, e o cara só no cafuné, ó. E ela ajeitando as tranças e colocando lá bem direitinho, arrumando do jeito que ele falou que perderia as forças. E a terceira vez ela diz: os teus inimigos estão vindo contra ti. E ele se levanta. E ele mostra para ela que ele ainda tem força, sim. Mas ele não teve sabedoria para ali entender que era a terceira investida do diabo contra ele. Os seus inimigos estavam armando. Papai e mamãe falou, não quis ouvir. Agora, o próprio Satanás falando com ele, ele não quer ouvir. Quarta vez. Nessa quarta foi grave. A Bíblia diz, versículo de número 15: fixou ela então e disse-lhe: como dizes que me amas? Vai direto no coração, que é o centro das emoções. Como é que você diz que me ama? Porque agora ela diz assim: se tu me ama, tu vai falar de verdade. E ele estava tão envolvido com ela que ele diz, verso 16: importunando ela todos os dias com as suas palavras. Quantos dias? Todos.
Molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. E ele descobriu o coração dele para ela. E disse: olha, se cortar minhas tranças, acabou a força. E foi dormir. E quando ele acordou sem trança. Ela botou ele para deitar aqui no colinho, ó. Deita aqui, crente. Vem pra cá, neném. Hoje eu vou te mostrar onde é que tu vai parar. Tu pensa que é forte? Pois eu, bem fraquinha, vou te jogar no chão. Essa é a pomba gira. Essa é a pomba gira. Que seduz. E quantos homens de Deus caíram nisso. Ele se deitou e dormiu. E acordou fraco. Acordou sem força. Acordou sem Deus. Porque a Bíblia diz aí, veja comigo. Verso 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia. O que ele não sabia? Grifa aí. Ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Eu quero que você repita comigo essa frase. Porque ele não sabia que o Senhor se tinha retirado da vida dele. Tem muita gente, como Sansão, dormindo na fé e não sabe que Deus já não está mais com ele ou com ela. Sansão pensou: eu posso fazer como antes. Pode não. Olhe para mim, por favor. Você já não consegue fazer como antes porque o Senhor não está mais na tua vida. Você entende o que eu estou falando? Quantos aqui são chamados para voltarem para Cristo, para voltarem para a obra, para fazerem forte a obra de Deus? E eles dizem: eu não tenho força, eu não tenho tempo, eu não tenho mais ânimo, eu não consigo mais, não é mais como antes, não dá mais. Dá não. Por mais que você se levante, você vai ficar parado. Você vai fazer que nem fogo de palha. Hoje, daqui uma semana para. Sabe por quê? Porque você pensa que pode fazer como antes, mas o Senhor não é mais contigo. Não é. O Senhor saiu da tua vida. E isso é grave. É por isso que você está fraco. Olha para o seu irmão e diga: é por isso que você está fraco. É por isso que você está fraco. De novo. É por isso, irmão, que você está fraco. É por isso que você não consegue mais. Diga: é por isso que você não consegue mais. Você não consegue. Eu conheço muitos aqui que têm potencial. Mas não consegue mais. Não consegue pregar. Não consegue mais expulsar demônio. Não consegue mais evangelizar. Não consegue pôr uma farda. Não consegue não. Não consegue obedecer. Não consegue amar. Não consegue perdoar. Não consegue deixar as más amizades, os maus costumes. Por quê, pastor? Porque Deus já não está mais na tua vida, irmão.
Abra em Tiago, capítulo de número 4. Nossa situação não é diferente. Eu vejo muita gente rodando num cárcere. A pessoa está dentro da igreja rodando num cárcere, puxando uma pedra, empurrando uma... Cara, isso cansa, não cansa? Empurrando uma pedra redonda assim, empurrando uma pedra de moinho. E a pessoa está dentro da igreja dizendo: eu estou cansado, eu estou cansado. Eu estou cansado. Claro que você está cansado. Deus não é mais com você. Deus não está mais na sua vida. Você não tem mais aquela força, aquele ânimo. E o pouco que você tem, você está empurrando uma pedra todo dia, rodando em círculos. Andando em círculos. Tiago 4:1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites? Que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo, um dia é carne, um dia é peixe, não sabe quem é. Purificai o que, pessoal? Os corações. Senti, por favor, decore esse versículo. Senti as vossas misérias. Ele não está falando de dinheiro não, cristão. Ele está falando da miséria do teu caráter, da miséria da tua personalidade, da miséria da tua vida espiritual, desgraçada pelo pecado. Sinta a sua miséria. Sinta que você é pobre, miserável. Sinta que você é um desviado. Sinta que você é nojento em tudo que você tem vivido. Você tem desagradado Deus vivo. Sinta, pelo amor de Deus, essa miséria. Porque você só sente quando é aqui, ó, no bolso. Quando falta dinheiro para o leite, para o pão, para qualquer coisa, você puxa. E agora? Estou na miséria. Meu Deus! Quando é que você vai se importunar com isso aqui, irmão? Com a miséria que está dentro de você, que te impede de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, de ir para a igreja, de buscar Deus, de ser de verdade?
Sabe por que muita gente aqui não está ainda inscrito no encontro com Deus? É por causa da miséria daqui e não daqui. Aqui no bolso não diria nada. Sabe por quê? Porque por mais aperreio que vocês passem, quando vocês querem fazer alguma coisa, vocês fazem. Vocês compram, vocês vendem, vocês fazem o que for, mas vocês não perdem uma coisa que vocês querem. Mas o motivo de não ir buscar Deus nesse encontro é a miséria interior, é a frieza, é a falta de Deus, é o afastamento, é falta, sabe de quê? Você não tem mais sede do Senhor, de se ajoelhar ao pé da cruz. Essa é a miséria. E ele disse: senti as vossas misérias e lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Que adianta ficar sorrindo aqui para cima e para baixo? Deus está querendo que você chore, que você gema, sentindo a tua miséria espiritual. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Sansão viu tudo isso. Ele estava lá. Diga, ele estava lá. Diga de novo, ele estava lá. Como eu, humilhado. Mas não estava se humilhando. Ele só estava humilhado, mas não humilhando-se. E de repente, rodando e rodando e rodando e rodando, ele começou a pensar. E ele começou a entender que tudo aquilo era o seu afastamento de Deus. Irmão, Deus nos ama tanto que com todo o pecado que Sansão cometera, com tudo que ele estava fazendo até aquela hora, a Bíblia diz no versículo de número 22 do capítulo 16: e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Porque Deus, Ele quer te dar força. Deus quer te dar novamente força. Ele quer. Mas agora, ele tinha que se aproximar de Deus, irmão. E no versículo 23, então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: manda vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando o fizeram estar em pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão, porque ele estava cego, e ele precisou que um moço o guiasse. Irmão, não seja orgulhoso. Você está cego, sem Deus, desviado, frio. Você precisa que alguém te guie, que alguém te oriente. E ele olhou para o moço, olhou melhor, ele falou ao moço e disse: deixa-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres,
E também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. E no meio da humilhação, Sansão, verso 28, grife, clamou ao Senhor. Fraco, humilhado, cego, ele clamou ao Senhor, sem Deus, sem forças, mas ele clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. E disse, como o profeta Jonas clamou na barriga de um peixe. Ele estava entre duas colunas. Ele disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Não foi Deus que esqueceu de você, irmão. Foi você que esqueceu da obra dele. Foi você que esqueceu de conviver com ele. Você resolveu coabitar com as prostitutas, com as meretrizes. Você resolveu coabitar com seus amigos, com ideologia de gênero. Você resolveu coabitar com tudo que desagrada o Senhor. 1, 2, 3, mais vezes. Mas ele clamou ao Senhor e pediu, lembra de mim, Senhor, e dá-me força, só essa vez, só essa vez. Ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas, as colunas do meio, em que se sustentava a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força. Ele se inclinou com força. E naquela hora, ele estava disposto a tudo ou nada. E a Bíblia diz, e a casa, o quê? Caiu. Sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. E aqui se faz menção da palavra, porque nenhum crente produz vivo. Só aquele que morre é que produz. Se você não morrer para Cristo, se você não tiver morto para esse mundo, irmão, você nunca vai produzir para Cristo. Para Sansão produzir mais, ele teve que dizer que eu morra. E ele morreu, e em sua morte, ele matou mais inimigos do que em sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos, irmãos. Essa é a vida do crente Sansão, que clamou a Deus e disse, me dá força mais uma vez.
Ele perdeu a força porque se afastou de Deus. E você, irmão? E você, irmã? Talvez você esteja cheio de desculpa dizendo, não, é porque nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem poderes deste mundo, nada pode separar você do amor de Cristo. Mas você pode. Ele disse que nada pode, mas você pode se afastar. E quando você se afasta do amor de Cristo, você fica fraco, você fica cego e você fica amarrado e subjugado ao inferno, ao pecado. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Canal AD Cristo Salva, se inscreva e compartilhe. Faça as 3 orações diárias no Instagram do Bispo Márcio Monteiro, ao meio-dia, às 18 horas e à meia-noite. E a partir das 2 da tarde tem o programa escatológico A Última Trombeta. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. Ei, se liga nessa, Assembleia de Deus Cristo Salva. Toda sexta-feira tem vigília no Centro de Adoração Cristo Salva, a partir das 10h30 da noite, ali na Avenida Doutor Manuel Soares, número 276, Aquirás. Venha ser edificado, Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família. Assembleia de Deus Cristo Salva, louvor, adoração e sempre uma palavra poderosa para a sua vida. Participe dos nossos cultos, segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite. No domingo, às 8 da manhã, tem Escola Bíblica Dominical e às 7 da noite, culto de salvação. Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente.
Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Paupina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Valte. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio.